E voltamos com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Vamos ver agora as regras deste segundo bloco. No segundo bloco, candidato responde a pergunta de jornalista. O jornalista também escolhe quem responde e quem comenta. Cada candidato responde e comenta apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão 1 minuto e meio para responder. Comentário e tréplica serão feitos em 30 segundos cada. E começamos com Vera Magalhães, jornalista do Estadão e da Rádio Jovem Pan. Vera Magalhães, por favor, indique o candidato a quem vai perguntar e escolha qual vai fazer o comentário. 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite aos candidatos. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Geraldo Alckmin com comentário da candidata Marina Silva. Candidato, há mais de 20 anos, PSDB e PT polarizam a política brasileira. Mas no momento em que algumas das principais lideranças petistas, inclusive o ex-presidente Lula, estão presos ou acusados de corrupção, outros do primeiro time do PSDB, como o senador Aécio Neves, também estão na mesma situação, e o senhor acaba de ser denunciado pelo Ministério Público sob acusação de improbidade. Como fazer para o eleitorado não achar que PT e PSDB são também dois polos da mesma moeda da corrupção? Geraldo Alckmin, 1 minuto e meio. Coisas totalmente diferentes. O presidente Lula foi condenado em segunda instância e cumpre prisão. O Aécio Neves nem julgado foi. E nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Lei é para todo mundo. Quem deve responder, deve ser punido, quem não deve ser absolvido. É isso que a população deseja. Em relação ao caso de um promotor aqui em São Paulo, muito estranho ele entrar com um pedido de ação, porque esse assunto já foi para o STJ, o STJ já disse que não tem nenhum caso de improbidade administrativa e essa é a posição também do Ministério Público Federal. Estranho que isso ocorra a menos de 30 dias das eleições. Eu não tenho só ficha limpa, eu tenho vida limpa. 40 anos dedicado à vida pública, o meu patrimônio é o mesmo, moro no mesmo apartamento há 30 anos, abri mão de aposentadoria de deputado estadual, de deputado federal. O que eu herdei do meu pai, vou deixar para os meus filhos, que é um nome honrado e dedicação à vida pública, com seriedade. Entendo que precisa haver uma reforma política, nós estamos num ambiente político totalmente errado, só no Brasil ter 35 partidos políticos, diminuir partidos, ministérios, senadores, deputados, privatizar, enfim, uma grande reforma do Estado. Marina Silva, seu comentário, 30 segundos. Eu costumo dizer que PT e PSDB passaram a ser faces da mesma moeda, apesar de aparentemente fazerem a polarização. Ambos estão gravemente envolvidos em casos de corrupção e o que diferencia o senador Aécio dos demais que estão denunciados no PT é o fato de ter foro privilegiado. Por isso que nós somos a favor de acabar com o foro privilegiado, porque senão se cria 2 pesos e 2 medidas no processo de combate à corrupção. Alckmin. O senhor tem 30 segundos. Primeiro, sou contra qualquer tipo de privilégio, foro privilegiado, o que for, e com todo respeito à candidata Marina, mas ela teve 20 anos no PT. Em 2006 ocorreu o mensalão, coisa de um assalto verdadeiro às empresas estatais. Ela não saiu do PT, só saiu em 2008, nós não. Nós sempre tivemos do outro lado, onde estava o PT, nós estávamos contra, porque nunca acreditamos nessa proposta. Muito obrigada. E a próxima pergunta será feita pelo âncora do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini, que indica o candidato a quem vai perguntar e escolhe qual vai fazer o comentário. 30 segundos, Gamberini, para a pergunta. Minha pergunta é para o candidato Henrique Meirelles, com comentário do candidato Ciro Gomes. Senhor Meirelles, o senhor tem investimentos em dólar nas Bermudas, paraíso fiscal usado frequentemente
para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Odebrecht, por exemplo, tinha uma conta nas Bermudas, usada para corromper políticos brasileiros. Eduardo Cunha também tinha um trust, como o senhor tem, não sei para que fins. O seu investimento, um trust, como eu já disse, é legalizado. Aparece até um nome muito singelo de sabedoria na sua declaração de imposto de renda. A minha pergunta é... A minha pergunta é, o senhor acha moralmente correto o presidente de um banco central de algum país, ministro da Fazenda, de qualquer país, do Congo ou da Dinamarca, ter investimentos em moeda estrangeira num paraíso fiscal? Henrique Meirelles, 1 minuto e meio para a resposta. Esta informação é uma informação equivocada. O que existe é uma fundação com a finalidade exclusiva de aplicar recursos em educação no Brasil depois que eu falecer. E grande parte da minha herança vai ser feita uma doação para essa fundação que vai aplicar apenas no Brasil para interesse dos brasileiros e melhorar o máximo possível a educação do Brasil. Isto está declarado no imposto de renda e há uma outra grande falsidade nisso em dizer que a minha fortuna está aplicada lá. Não, é um pequeno valor declarado na Receita Federal. O que existe, sim, de novo, é um testamento em que diz que uma boa parte vai ficar para a aplicação em educação. E o que importa é que tudo o que eu já fiz foi com o suor do meu rosto, trabalhei duro, sempre paguei todos os impostos. Essa fundação foi constituída lá porque eu morava no exterior, presidia lá um grande banco. E deixei para voltar ao Brasil para ajudar o país. E lá a fundação vai atrair recursos de outros investidores. Seu comentário, Ciro Gomes, 30 segundos. Fui colega do Meirelles e tenho apreço e respeito por ele. Ele não é uma pessoa desonesta em tudo quanto eu sei. Mas o Brasil permite de uma forma absolutamente imoral que ele, que comandou a autoridade monetária, que vigia a taxa de câmbio, que vigia a taxa de juros, mas junto com ele, os brasileiros abastados, o baronato do Brasil, mantém mais de 500 bilhões de dólares no estrangeiro, sangrando esse país que trabalha e produz. Isso não pode mais continuar. Henrique Meirelles, 30 segundos. Pois não. É importante que o telespectador seja bem informado, porque senão nós ficamos desinformando e enganando com declarações bombásticas, etc. O importante é que tudo o que ganhei com o suor do meu rosto, trabalhando no setor privado, ao contrário de muita gente aqui que fez um patrimônio só trabalhando no setor público. Eu não. Trabalhei tudo declarado e dediquei depois uma boa parte da minha vida a trabalhar pelo povo brasileiro. Muito obrigada aos candidatos e quem pergunta agora é o jornalista Augusto Nunes, da Rádio Jovem Pan. Augusto Nunes indica o candidato a quem vai perguntar e escolhe o candidato que vai fazer o comentário. E 30 segundos para a sua pergunta. A minha pergunta é para a candidata Marina Silva e eu peço que Álvaro Dias comente a resposta. O ex-presidente Lula, de quem a senhora foi ministra, afirma que é um homem sem culpas e que é um preso político. A senhora concorda com a afirmação ou acha que o ex-presidente está preso por ter cometido crimes comuns? Marina. A Operação Lava Jato trouxe para o país uma série de comprovações de envolvimento de políticos com corrupção, não só deles, mas dos seus partidos, em que, infelizmente, lideranças que poderiam estar contribuindo para melhorar o país estão igualmente envolvidas. O que o presidente Lula hoje está sofrendo em função da sua prisão tem a ver com o poderoso esquema de corrupção que se criou dentro do governo do PT, mas não só do governo do PT, nos governos anteriores também, com a compra de voto, e que
Muitos deles só não estão presos, como é o caso de Aécio Neves, como é o caso de Renan Calheiros, do próprio Temer, do Padilha, do Moreira Franco e tantos outros que agora estão no palanque do PSDB, porque têm foro privilegiado. Eu digo que a justiça não pode ter dois pesos e duas medidas. Por isso que eu apoio a Operação Lava Jato, porque a gente tem que combater a corrupção. É com medidas de fato, não é apenas dizendo que é tolerância zero com a corrupção, sem nenhuma proposta. Combater a corrupção é enfrentar o problema da corrupção sistêmica, institucional, que assaltou os fundos de pensão, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, da qual PT, PMDB, DEM, PSDB praticaram juntos. Álvaro Dias, seu comentário, 30 segundos. O modo de serviço que se prestou ao país foi a banalização da corrupção durante muito tempo. E idealizaram um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo, evidentemente liderado pelo ex-presidente. A Operação Lava Jato desvenda os mistérios desse esquema de corrupção e coloca na cadeia aqueles que antes estavam impunes. A Operação Lava Jato tem que ser política de Estado no combate implacável à corrupção para que o Brasil volte a ser sério. Marina Silva, 30 segundos. Em toda a minha vida pública, são quase 32 anos, nenhum envolvimento com corrupção. Eu não encaro a justiça como se fosse um ato de vingança. Eu encaro justiça como reparação. E é por isso que não se pode ter dois pesos e duas medidas. Empresários e políticos que não têm foro privilegiado estão pagando por os seus crimes. E agora a sociedade brasileira deve se mobilizar para que aqueles que estão impunes no Congresso e nos palácios paguem também. Muito obrigada aos candidatos. Agora, quem vai escolher um candidato para responder uma pergunta e indicar quem comenta é Alberto Bombig, editor executivo do Estadão. 30 segundos para a sua pergunta, Bombig. Boa noite. Minha pergunta é para o candidato Ciro Gomes, com comentário do Geraldo Alckmin. Ciro, você já disse que seria capaz de receber a turma do Moro, uma expressão que você usou, a bala. Tem dito também que a prisão do Lula é injusta, apesar de você se orgulhar de estar fora da Lava Jato. Afinal, se o senhor for eleito, o senhor vai dar força para a Lava Jato ou o senhor vai colocá-la na caixinha? A Lava Jato... desculpa. Pois não, 1 minuto e meio. Veja, eu acho que a Lava Jato pode ser, quando se consolidar, uma virada histórica na vida de impunidade com que se premiou a ladruagem de alto coturno no Brasil. Entretanto, a minha formação é de profissional do direito. Eu fui professor de direito. E a justiça barulhenta, a justiça que dá muita entrevista, a justiça que vive de gravatinha borboleta nos salões da grande burguesia nacional e estrangeira, está sempre vulnerável a uma suspeição. E tudo que nós, os brasileiros, não precisamos é de uma operação tão importante potencialmente quanto essa, ser inquinada de suspeição. Eu, como profissional do direito, perguntado nas circunstâncias em que eu fui, considero que a sentença que condenou o presidente Lula é injusta. E eu explico por quê. Não sou eu que julgo, quem julga são os tribunais e a justiça. Mas é que no Brasil, o sistema que vale, isso é só direito, não tem nada a ver com minha simpatia ou minha antipatia, é o que está escrito. Nullum crimen, nulla pena sine lege, diz o latim, né? Que quer dizer, não existe crime sem lei, nem pena sem lei anterior que eu defina. E o juiz Sérgio Moro, homologado a sua sentença já com o status de um tribunal respeitável, da 4ª região em Porto Alegre, não consegue demonstrar uma prova sequer. E condena o Lula por aquilo que nós no direito chamamos de conjunto de indícios. É a primeira sentença que eu conheço dessa natureza. Quanto a receber alguém que violenta suas liberdades democráticas de forma arbitrária, da forma com que, moderadamente usando os meios necessários, isso é o mais puro direito. Chama-se legítima defesa. Qualquer pessoa agredida tem direito de reagir. Ok, candidato. Seu comentário, Geraldo Alckmin, 30 segundos. Olha, primeiro eu entendo que a prisão em segunda instância está correta, porque senão a segunda instância, eu não sou advogado, mas a mim me parece que será um rito de passagem, se ela não tiver nenhuma consequência. Depois, total apoio à Lava Jato e às investigações. O que a sociedade quer é que se apure, se absolva quem deve ser absolvido e condene quem deva ser condenado. E duas novidades. Primeiro, o perdimento, aquele que ocasionar prejuízo e não provar o seu patrimônio, ele perde o seu patrimônio. Obrigada.
Muito bem, agora o seu comentário, Ciro Gomes, 30 segundos. Política é política, direito é direito. Então vamos só fazer as caixinhas ficarem cada qual no seu cada qual, porque o Brasil está meio de cabeça para baixo. O Brasil garante 4 graus de jurisdição, que é uma aberração. Mas o Brasil, na lei, na Constituição, garante 4 graus de jurisdição, que foram explorados, por exemplo, pelo Eduardo Azeredo, ex-presidente do PSDB. E o Lula está com a pena executada na segunda instância. Isto é novo, é absolutamente novo e foi tomado por uma decisão, não mudou a lei nenhuma, foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal por um voto de maioria. Muito obrigada aos candidatos e nós prosseguimos, voltando com a jornalista Vera Magalhães, do Estadão e da Jovem Pan. Vera, por favor, faça a sua pergunta, escolha quem vai responder e indique quem vai comentar. 30 segundos para a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Guilherme Boulos, com comentário do candidato Álvaro Dias. Candidato, o atentado contra o deputado Jair Bolsonaro aumentou a divisão entre esquerda e direita no Brasil. Eu queria saber do senhor se a esquerda não ajudou a fomentar isso com o discurso do nós contra eles que vigorou desde o governo Lula. Vera, eu peço licença a você. Você havia indicado para comentar Álvaro Dias e Álvaro Dias não pode ser indicado. Ele já comentou. Resta você indicar Henrique Meirelles. Só pode o Henrique Meirelles, sim, é o que resta. Mas devem então, poder por dois, favor, porque eu peço a você, vamos tá. começar, peço a você que repita a pergunta e você vai dirigir a pergunta a Boulos e o comentário será de Henrique Meirelles, certo? Ok. 30 segundos. Então vamos começar de novo. Candidato, o atentado contra o deputado Jair Bolsonaro ajudou a alimentar a divisão entre esquerda e direita no Brasil. Apoiadores do deputado, inclusive, culpam a esquerda pelo fato do Adélio Bispo ter sido filiado ao PSOL no passado. Eu pergunto, a esquerda não ajudou a fomentar esse clima de divisão ao investir no discurso do nós contra eles desde o governo Lula? E o que o senhor acha que o próximo presidente deve fazer para quebrar essa radicalização que vigora na sociedade brasileira? Olha, primeiro, nós temos que diferenciar o que é violência e ódio na política e o que é polarização social. Diferença na política é necessária. Quando ela transborda para o ódio, quando a intolerância substitui o argumento, isso é inadmissível. Aliás, nós fomos as maiores vítimas disso. Essa semana faz 6 meses do assassinato covarde da Marielle Franco, nossa companheira de partido, sem que a gente saiba quem matou e quem mandou matar Marielle. Essa pergunta segue no ar. A própria caravana do ex-presidente Lula foi atingida a balas e houve um silêncio geral de alguns setores da sociedade. O seu Jair Bolsonaro agora sofreu também um ataque e nós repudiamos, porque com todas as diferenças que eu tenho com o Bolsonaro, nós não vamos resolver isso na violência, nós vamos resolver isso na diferença política. Agora, nós precisamos tratar uma coisa aqui. Querer achar o pai da polarização sem entender a sociedade brasileira é hipocrisia. Numa sociedade em que 6 bilionários têm mais que 100 milhões de pessoas, com um abismo brutal de desigualdade, nós vamos resolver a polarização não apenas com palavras, nós vamos resolver enfrentando esse abismo social, enfrentando as desigualdades e o sistema de privilégios que vigora nesse país. Para isso tem que ter coragem, para isso não pode ter rabo preso. Agora, isso se faz no âmbito da política, no âmbito da mobilização, não no âmbito da violência. Seu comentário, Henrique Meirelles, 30 segundos. A radicalização política, ela conduz à violência. O que existe quando, por diferenças de opinião, nós começamos, ou alguém começa a justificar a violência por causa disto ou daquilo, aí sim isso justifica a violência ou não. Nós temos aí a incitação da violência. Nós temos que promover a democracia, o diálogo e caminhar juntos para frente. Muito bem, nós prosseguimos então e quem vai perguntar é o Boulos. Eu acho que você hoje foi escolhido preferencialmente para esquecer a sua tréplica. Por favor, 30 segundos, desculpe. Olha, efetivamente, a violência não é o meio para mudar o país.
Quem perde com atos de violência e com uma campanha marcada por clima de violência é a democracia. Agora, nós precisamos condenar todo tipo de violência, não apenas alguns. Inclusive a violência que atinge a juventude negra nas periferias todos os dias nesse país. As mães que choram nas favelas por uma política de Estado militarizada que mata os nossos jovens. Para poder enfrentar a violência de verdade, vamos fazer de cima a baixo, não apenas por partes. Agora sim, encerramos essa rodada e quem vai fazer a próxima pergunta é o jornalista Rodolfo Gamberini, que vai nos dizer a quem vai dirigir a pergunta e quem vai comentar. A pergunta é dirigida ao candidato Álvaro Dias, com comentário do Guilherme Boulos, candidato Guilherme Boulos. O Brasil é visto como um país muito permissivo em relação aos agrotóxicos. Existe uma lei no Congresso, 6299, um projeto de lei, que, segundo ambientalistas, vai afrouxar ainda mais essa legislação. Os ruralistas apoiam essa lei. O senhor, caso seja presidente, apoiaria esse projeto 6299? Olha, eu acho que mais importante do que alguém possa dizer num debate como esse é o que viveu, o que fez. Eu fui governador do meu estado e realizei no Paraná o maior programa de preservação ambiental da nossa história, um programa que foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial e foi implementado em 18 países, com 45 práticas agrícolas, desde a curva de nível, no manejo integrado dos solos e das águas, os murunduns em curva de nível para evitar a erosão, a recuperação das matas ciliares, adubação verde para economizar no agrotóxico, os abastecedouros comunitários para evitar que o vasilhame com agrotóxico chegasse aos rios e aos lagos. O que nós temos é que fiscalizar a aplicação dos agrotóxicos com rigor e orientar tecnicamente para que os produtores rurais possam aplicá-los, porque o agrotóxico é aplicado em todos os países evoluídos do mundo, no Canadá, na França, na Itália, enfim, com correção, com formação técnica adequada e com uma investigação do órgão governamental para punir eventuais abusos que possam alcançar o interesse coletivo, que é a preservação da saúde das pessoas que se alimentam dos produtos colhidos pelos nossos produtores rurais, que são essenciais no processo de desenvolvimento do nosso país. Muito bem, seu comentário, Guilherme Boulos. Olha, quando se trata de veneno na comida, não pode ter meias palavras. Eu sou absolutamente contra o PL do veneno. O Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Por isso, a nossa proposta é uma reforma agrária agroecológica, valorizando a agricultura familiar, o pequeno agricultor, com desmatamento zero, sem agrotóxico, sem transgênico. Esse é o caminho. Por isso eu tenho como companheira de chapa, inclusive, uma liderança indígena, a Sônia Guajajara, que expressa o nosso compromisso com outro modelo de desenvolvimento. Álvaro Dias, 30 segundos. Quando nós evoluirmos e pudermos substituir, através da ciência e da tecnologia, a utilização dos agrotóxicos para preservar a produção, evidentemente nós poderemos eliminar de forma absoluta, completa e restrita o agrotóxico. Mas ele é usado no mundo todo, porque é necessário. Ou usamos o agrotóxico ou não vamos alimentar as populações mundiais que exigem essa produção. É por isso que nos países evoluídos o agrotóxico é aplicado, é claro, com parcimônia. Muito obrigada aos candidatos e encerramos assim o segundo bloco. Voltamos daqui a pouco com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter.